Olá, amigo e amiga. Que bom que você voltou para estarmos juntos aqui na nossa programação de fidelidade ao Senhor. Já orei por você no dia de ontem, vou continuar orando no dia de hoje, em todos os dias aqui da nossa semana. E espero que você sinta as bênçãos do Senhor aí no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Muito obrigado. O Senhor esteja contigo. Hoje o tema quero tirar de Gênesis capítulo 13, verso 8. Gênesis 13, verso 8 em diante é o tema que nós vamos estudar nesse instante. E para isso, é claro, como é nosso costume, a gente sempre fala com Deus pedindo a iluminação para entendermos aquilo que Ele vai falar. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Agora nós queremos te pedir que esteja, principalmente agora que vamos abrir a Tua Palavra, para que ela fale ao nosso coração. Ela tire de lá, Senhor, o pecado e o mal e possa colocar tudo de bom que o Senhor quer colocar dentro da nossa existência, para que possamos viver a imagem e semelhança de Cristo, tomar boas decisões e essas decisões, Senhor, possa abençoar a nossa família, o mundo e logo possamos estar com Cristo. Nos dá essa graça que nós te pedimos em Jesus. Amém. Gênesis capítulo 13, verso 8 fala assim: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Querido, para mim esse texto, ele mostra claramente o seguinte: para onde você olha quando você tem que tomar as maiores decisões da sua vida? Aliás, para onde você olha quando você tem que tomar decisões que vão influenciar para sempre sua família? Que com certeza a nossa família é o maior tesouro que nós vamos ter durante a existência nessa terra. Para onde você olha? E para responder essas perguntas que são tão importantes, eu quero abordar com você a infidelidade de Ló e a fidelidade de Abraão nos dias deles. Primeira coisa que me chama a atenção é a seguinte: todo homem nesse mundo nasce para ser líder. Não existe homem que não tenha que ser líder durante a sua vida. A liderança ela vai alternando conforme o espaço que nós estamos e conforme o tempo. Mas eu não posso dizer o seguinte: Senhor, eu não quero ser líder. Não, você não tem essa opção. Nós somos filhos do líder do universo. Então, se fomos feitos à imagem e semelhança dele, não tem como a gente escapar disso. Nós teremos que sermos líderes. E líder é aquele camarada ou aquela mulher que toma o quê? Decisões. Grandes decisões estão nas mãos do líder. E esse texto aqui para mim mostra 4 grandes decisões que todo homem tem que tomar por ele ser escolhido o líder da sua família. Primeira grande decisão: em que lugar eu vou colocar a minha família? Para essa família ser gestada, para essa família ser desenvolvida. Lembre-se, Deus chamou Abraão e disse o seguinte: Abraão, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar. Abraão sai de Ur e para não ir sozinho ele leva Ló, seu sobrinho. Quando Abraão chega em Canaã, Deus diz o seguinte: a terra é essa, more aqui, peregrine nessa terra, e aqui eu vou me revelar para você e eu vou te abençoar. A terra de Canaã era o local, mas não era todos os lugares de Canaã que eram bons. O mais incrível é o seguinte: Deus os abençoou. Deus abençoou Abraão e, por extensão, abençoou Ló. E aí veio o problema da prosperidade. Não pense você que é só a miséria que traz problema, tá? A prosperidade também traz. Você tem que ter sabedoria para conviver com a prosperidade. Os rebanhos cresceram tanto que chegou uma hora que não dava mais para os rebanhos de Abraão ficar perto dos rebanhos de Ló, porque os pastores brigavam. Não, essa ovelha é minha, não, aquela lei é que é sua, e assim por diante. Então Abraão, sensato, chegou e disse: olha, filho, nós vamos ter que nos separar. Escolhe. Escolhe você, mesmo você sendo mais novo, escolhe. Aí, o que aconteceu? O texto que nós lemos. Ló levantou os olhos, mas ele não levantou e olhou para cima. Ele olhou para as coisas grandes desse mundo. E ele escolheu morar em Sodoma e Gomorra, uma cidade que eles já sabiam que era extremamente má.
Os homens de lá eram perversos. E aí Ló falou assim, não, eu vou morar lá. Curioso é que Abraão decidiu continuar peregrinando aonde? Ali perto do deserto, nas montanhas de Canaã. Lugar mais reservado, onde ele podia preservar a identidade espiritual que ele tinha para o Deus Jeová. Ló não. Ló foi morar lá naquele meio onde ele sabia. Ali é perigoso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que lugar você resolveu colocar a sua família? Às vezes nós, como pais, colocamos a nossa família em situações que são extremamente perigosas. E por quê? Por causa do conforto, por causa das oportunidades que nós vamos ter, que vão alimentar o nosso ego e outras coisas que o valham. Pense bem, quais são as decisões que você está tomando hoje pela sua família? Você está olhando para o alto, para Deus, ou você está olhando para as coisas grandes desse mundo? Bem, foi essa decisão que Ló tomou, infelizmente, mas Abraão foi fiel. Segunda coisa que Abraão e Ló fizeram, eles tiveram que tomar uma grande decisão pela família, com quem vou casar os meus filhos. Interessante que Abraão, quando o seu filho chegou naquela idade de se casar, ele disse, não filho, peraí, nós vamos seguir a Deus também no casamento. Abraão tinha consciência de que casar um filho com uma pessoa infiel, isso traria problema. Então ele faz o quê? Ele manda o seu servo rodar 800 quilômetros para chegar lá na casa dos parentes dele, que adoravam o mesmo Deus que ele. Ele chegou lá, escolheu a moça, trouxe Rebeca. Isaac falou, pai, ok, é nesse caminho que eu quero seguir. Já Ló foi morar em Sodoma, quando as famílias também chegaram, né, as primas de Isaac, chegaram ali naquela idade de se casar, quais as opções que elas tinham? Aqueles homens cruéis que estavam ao seu lado. E Ló, em vez de se impor, porque lembre-se, era sempre o pai quem fazia o casamento, um casamento jamais aconteceria se o pai não aceitasse ou o pai não ministrasse o casamento. Ló cedeu e as filhas mais velhas se casaram com os sodomitas. Você sabe qual foi o resultado? Quando os anjos visitaram a casa de Ló, e Ló foi dizer para elas assim, meninas, nós precisamos sair dessa cidade que Deus vai destruir. A Bíblia diz que elas zombaram do pai. Só que algumas horas depois, fogo desceu do céu e consumiu a elas, aos esposos, se é que tinham filhos, todos morreram na destruição. Lembre-se, querido, é muito importante que desde quando nosso filho nasce, a nossa filha, nós oremos pelo genro e pela nora que nós vamos ter. Mas não somente oremos, que nós eduquemos os nossos filhos para acreditar nesse valor supremo da palavra do Senhor. Quando um fiel casa com um infiel, na verdade, quem está sendo infiel é o fiel que se casou dessa forma. Vai estragar a sua vida e vai estragar a vida do outro. Porque nós sabemos, dificilmente isso vai dar certo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz lá, né, a palavra do Senhor. Pense nisso. Terceiro princípio que nós tiramos desses versos aqui, a educação que nós damos para os nossos filhos. Abraão ensinou Isaac a temer a Deus e fazer aquilo que Deus mandava fazer. Mas não somente ensinou, Abraão fazia o que Deus queria. Tanto é que o grande exemplo disso foi quando Ellen White diz que Abraão tinha 120 anos, Isaac tinha 20. Deus chega e diz assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vai lá no monte e você vai oferecê-lo para mim. Abraão obedeceu a Deus. E Ellen White ainda menciona, né? É uma cena dramática. Quando Abraão chega em cima do monte, o filho pergunta, mas pai, nós trouxemos tudo, só não trouxemos a ovelha, que é a parte mais importante. Então, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Montaram ali o altar. E quando chegou no momento de oferecer, Abraão disse, olha filho, na verdade Deus me pediu para que você seja a ovelha. Claro que Isaac olha para aquilo e fala, mas é assim mesmo, pai? Sim, filho, é isso. Quando Isaac entendeu, Ellen White diz que ele ajuda o pai a amarrar as mãos dele, os pés dele. Se deita em cima do altar e diz, pai, se Deus pediu, eu estou aqui. Eu vou entregar minha vida porque Deus pediu. Claro, né? Se Isaac fosse um homem de 120 anos, já estou velhinho, já vivi tudo, né? Mas não, ele era um jovem, tinha apenas 20 anos. Mas ele se entregou totalmente. Por quê? Porque foi ensinado assim e o pai deu o exemplo. Já, né, você vê o exemplo de Ló. Ló ensinou as filhas a viverem que tipo de vida?
uma vida de condescendência com os prazeres. Faz o que você quiser, do jeito que você quiser, porque a vida é assim. E o pior, ele não somente permitiu que as filhas fossem criadas assim, como ele deu esse exemplo. Porque ele foi morar em Sodoma por causa disso. Porque ele queria o ganho, ele queria o lucro, ele queria a satisfação. Qual foi o resultado? O pior de todos, né? As filhas destruídas, aquelas que estavam lá na cidade, e depois a consequência, né, do que veio ali, né, do incesto e assim por diante. Querido, como você tem criado os seus filhos? Para serem obedientes a Deus e à sua palavra, ou para eles viverem os desejos deles? É uma coisa que nós, como pais, temos que pensar todos os dias nisso. Bem, e para mim, de todas as grandes decisões que se tomam em família, para mim essa é a mais importante, pelo menos é o que eu sinto na minha vida. Uma decisão que todo homem tem que tomar no início da família é com quem ele vai construir sua família. Claro que o homem e a mulher têm que decidir isso com sabedoria. Veja, Abraão escolheu uma esposa, mas uma esposa que olha para frente. Sara, o livro de Hebreus ainda vai dizer o seguinte: Abraão era aquele homem que vivia olhando para as promessas futuras. Ele sabia que elas não iam se cumprir totalmente nos seus dias. A mesma coisa acontecia com Sara. Ela olhava para frente, ela sabia, pode não acontecer agora, mas um dia Deus vai honrar sua palavra. Ela é uma mulher que olhava tanto para frente que quando Abraão disse assim, olha, Deus falou comigo, nós temos que sair de Ur, não sei nem para onde nós vamos. Não, eu vou junto com você. Lembre-se que Ur dos Caldeus era uma das cidades mais prósperas do seu tempo. E Abraão vai parar em Canaã, o fim do mundo. Mas ela disse, se é isso que Deus pediu de nós, é isso que nós vamos fazer. Já a mulher de Ló, escolhida por Ló, era uma mulher que olhava para onde? Para trás. Aquela mulher que olha para o conforto, para o luxo. Eu não posso perder essas coisas. Vamos ser sinceros, né? Aquela mulher que quer viver das coisas desta vida. Quando o anjo vai à casa deles e diz assim, ó, vocês têm que sair, mas não olhem para trás. Quando desce o fogo, ela olha e você sabe o resultado. Ela se tornou numa estátua de sal. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou casado há 28 anos e eu confesso, a maior parte do sucesso que eu tive na vida, seja na família ou seja profissional como pastor, eu não tenho dúvida. Foi porque quando eu tinha 17 para 18 anos eu escolhi uma moça excelente. Estava lá na igreja, no colégio onde eu fui estudar, fazia parte da igreja. Eu falei, não, é com essa que eu tenho que unir a minha vida. E eu louvo a Deus. Hoje eu tenho 2 filhos, meus filhos já são casados, também fizeram, né? Olha para o exemplo do pai e da mãe, não, é assim. Casaram-se com excelentes meninas, que são as minhas noras, que eu as tenho como minhas filhas. E eu louvo a Deus todos os dias por essas sábias decisões que nós estamos tomando. Eu espero que também seja assim com você. Resultado, queridos, para Abraão foi uma bênção. O filho, além de aceitar ser a oferta ali em cima do altar, ele aceitou o casamento que o pai indicou. Quando Abraão morre, ele vai levar aquela descendência e depois que Isaac morre, vem ali, né, Jacó, aquela coisa toda. Veja, é o povo de onde Jesus nasce. Foi o povo que recebeu o quê? A revelação da palavra do Senhor, a nação messiânica. E estão até hoje aí no mundo, né? Os judeus, que são a descendência direta ali de Isaac, de Abraão. Agora, quando você olha na Bíblia, dá dó, a descendência de Ló. Você se lembra, né? Eu já mencionei aqui, as filhas que ficaram na cidade foram destruídas. Mas 2 filhas saíram, não olharam para trás. A mãe ficou estátua de sal. Foram morar numa caverna. E de noite elas pensaram assim, olha, nós já somos adultas, ninguém vai querer casar com a gente, sabe o que nós vamos fazer? Vamos embebedar o pai. A gente dorme com ele, a gente engravida. E assim, pelo menos, nós vamos ter um filho cada uma. Você sabe, né? Esse pecado é incesto, é terrível. Resultado, as filhas dormiram com o próprio pai, engravidaram. Cada uma teve o seu filho. Cada um daqueles filhos desenvolveu uma nação, Moabe e Amon. E, para tristeza nossa, as 2 nações sempre foram tão depravadas como os seus ancestrais. A tal ponto, chegou uma hora que Deus disse o seguinte, olha, eu vou destruir, porque não tem como essas nações continuarem na história do mundo. Tudo por quê? Decisões erradas tomadas lá no passado.
pelo pai, pela mãe, pela família originária. Querido, eu preciso encerrar as minhas palavras, mas eu preciso fazer um apelo para você e para mim. Se nós, como líderes da nossa família, nós não tomarmos decisões que apontem que Deus é o primeiro na nossa vida, é certo que daqui, se não for agora, já daqui a alguns anos, as tristezas e as mazelas virão. Então, eu apelo a você. Entrega todos os dias sua família nas mãos de Deus e não somente ora, mas tome decisões ao lado de Cristo. Veja só, hoje em dia você tem grandes histórias de fidelidade. Gabriel e Larissa moravam na cidade de Salvador, lá na nossa querida terrinha, Bahia. Eles nasceram e cresceram frequentando igrejas evangélicas. Eram pessoas fiéis, mas tinham um desejo de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E eles tinham, para a felicidade deles, eles tinham um cunhado adventista do sétimo dia. E um dia eles falaram, mas que negócio é esse de sábado? Que esse negócio que você não come isso, mas come aquilo? E o cunhado então estudou a Bíblia com eles. Larissa tinha um trabalho, ela tinha uma loja. E conforme foi passando o tempo, Larissa disse o seguinte, querido, eu vou passar a fechar a loja ao sábado. Não, querida, você está certo, nós estudamos na palavra de Deus. Fecha a loja no sábado e vamos esperar pelo Senhor. O Senhor abençoou tremendamente o desenvolvimento da loja. Apesar dela não ser numa região central da cidade, e apesar de não abrir um dia tão próprio para o comércio, a loja prosperou. Aí ele começou a dizer o seguinte, Senhor, agora abençoa a mim. Por favor, Senhor, me abençoa. Eu gostaria de receber uma promoção para eu poder guardar o sábado. Ele trabalhava no aeroporto internacional ali de Salvador. O curioso foi o seguinte, em vez dele receber a promoção, veio aí o Covid e infelizmente ele teve que ser demitido. Mas ele disse o seguinte, não, agora sabe o que vai acontecer? Agora Deus vai me abençoar ainda mais para que eu possa ser fiel a Ele. Deus abençoou e fez prosperar tanto a loja que ele disse o seguinte, Senhor, agora está no meu momento de eu me entregar a Ti. Ele também foi batizado e desde então, esse casal querido está servindo a Deus, fazendo o seu melhor na sua comunidade, pregando o Evangelho para todas as pessoas e com a maior felicidade que existe. Eu e a minha família estamos servindo ao Senhor. Você também não gostaria de ter uma bênção como essa? Então tome as grandes decisões que a Bíblia te mostra. Eu queria orar por mim e por você, para que nós possamos viver assim. Vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigado que a Tua palavra fala ao nosso coração. Que por meio dela, nós sabemos qual o caminho trilhar. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, como foi Abraão no seu tempo. E nos ajude, Senhor, a olhar para o exemplo de Ló, ver aonde ele falhou para a gente não falhar. E assim, Senhor, sermos tão fiéis a Ti, que quando o Senhor voltar, nós possamos Te apresentar a nossa família. Se o Senhor não voltar na nossa geração, que a gente descanse, mas que nós possamos deixar os nossos filhos como os meninos e as meninas mais fiéis que esse mundo vai conhecer. Nos dá, Senhor, esse privilégio. Fica com cada família que aqui me escutou, nesse instante ou aquelas que vão escutar depois. Não importa, que a Tua palavra alcance o nosso coração. É o que nós te pedimos em Cristo, o nosso Salvador. Amém. Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe a sua família, um grande abraço e até a próxima.